Olá, irmãos e irmãs, sei que você se sente triste e desamparado. Mas nada tema, Jesus está aqui para o ajudar, e vamos aprender a compreender a palavra dele e a fazer com que os nossos pedidos sejam atendidos. Antes de começar, peço que reflita nesta passagem. Deus é o nosso Pai e irá atender aos nossos pedidos. Vamos juntos entrar nesta experiência única da palavra de Cristo. Se achar que tem um amigo que está distante de Deus, não hesite em compartilhar este vídeo para ele encontrar o dom da palavra de Cristo. Amém. Julgar os outros. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, estes as pisarão e, aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Peça, procure, bata. Peçam, e será dado, busquem, e encontrarão, batam, e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês, pois esta é a lei e os profetas. Duas portas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta, e apertado o caminho que leva à vida. São poucos os que a encontram. A árvore e os seus frutos. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. A casa sobre a rocha. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. O texto é uma compilação dos ensinamentos de Jesus presentes no Sermão da Montanha, especificamente extraídos do Evangelho de Mateus, capítulos 7 e 8. Esses ensinamentos têm um profundo impacto na moral e na ética cristã, oferecendo orientações sobre como os crentes devem conduzir suas vidas. Primeiramente,
O texto aborda a questão do julgamento. Jesus ensina que não devemos julgar os outros para não sermos julgados da mesma maneira. Esse princípio sublinha a importância da humildade e da autorreflexão, incentivando as pessoas a primeiro corrigirem suas próprias falhas antes de criticar os outros. A metáfora do cisco e da viga nos olhos ilustra a tendência humana de ignorar os próprios defeitos enquanto se concentram nos defeitos dos outros, destacando a hipocrisia e a necessidade de introspecção. Em seguida, Jesus fala sobre a eficácia da oração e a confiança em Deus. Ele encoraja as pessoas a pedirem, buscarem e baterem, garantindo que Deus responderá às suas necessidades. Essa parte do ensinamento enfatiza a benevolência de Deus e a importância da fé e da persistência na vida espiritual. O princípio de tratar os outros como gostaríamos de ser tratados é apresentado como a essência da lei e dos profetas, encapsulando a ética da reciprocidade e o amor ao próximo. Esse ensinamento é central ao cristianismo, promovendo uma convivência harmoniosa e justa. As metáforas das duas portas e dos falsos profetas servem como advertências. A porta estreita e o caminho apertado que levam à vida contrastam com a porta larga e o caminho amplo que levam à perdição, ilustrando que seguir os preceitos cristãos pode ser desafiador, mas é o caminho certo. A advertência contra os falsos profetas sublinha a necessidade de discernimento e integridade, sugerindo que a autenticidade de uma pessoa é revelada por suas ações e resultados, comparando bons e maus frutos. Por fim, a parábola da casa sobre a rocha destaca a importância de praticar os ensinamentos de Jesus. Construir a vida sobre a rocha representa a solidez e a segurança de uma fé bem fundamentada, enquanto construir sobre a areia simboliza a fragilidade e a vulnerabilidade de uma fé superficial. A conclusão do texto mostra a reação das multidões ao ensino de Jesus, reconhecendo a autoridade com que ele ensinava, diferenciando-o dos mestres da lei. Essa reação ressalta a singularidade e a profundidade dos ensinamentos de Jesus, que continuam a influenciar e guiar milhões de pessoas ao longo dos séculos. Em resumo, o texto oferece uma visão abrangente dos valores e princípios fundamentais do cristianismo, promovendo a humildade, a introspecção, a fé, a justiça e a autenticidade. Esses ensinamentos convidam os crentes a viverem de maneira mais consciente e devota, com um foco sincero nos valores espirituais e éticos. Nossos agradecimentos especiais a todos que rezam conosco. Que o Senhor vos abençoe agora e para sempre. Assim seja. Amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo e se tornando membro de nosso canal, e compartilhando esse vídeo. Obrigado por orar conosco. Que o Senhor te abençoe a ti e aos teus entes queridos agora e para sempre. Amém.